Se eu puder dizer quem é a Mari é aquela que é antes feito do que perfeito. Não deixo de fazer por não estar fazendo melhor. Eu gostaria muitas vezes de estar fazendo melhor, mas eu vou estar fazendo. O café está servido e hoje a gente discute uma perspectiva um pouco diferente. Como é fazer política vindo de fora da política? Já deixa teu like nesse vídeo e te inscreve no canal. Apresentando a bancada de hoje, nós temos o historiador Júlio Pujol, coordenador da pós-graduação em Alta Política, o economista Mário de Lima, que é professor da pós também, doutor em economia e presidente do Corecon RS. Eu sou Andréia Sarmanho, jornalista e barista deste encontro, e a gente recebe hoje por aqui a Mari Pimentel. Ela é vereadora eleita em Porto Alegre pelo Partido Novo e é o que a gente pode chamar de outsider na política, que são aquelas lideranças cuja trajetória vem de fora da política, mas que resolvem se candidatar e que são eleitas aí para serem vereadores, deputados, prefeitos e até presidentes. Então a gente abre o primeiro bloco oferecendo o que nós temos de melhor nesse programa, que é o nosso momento cappuccino, aquele momento mais gostoso, em que eu vou pedir para a Mari nos contar um pouquinho quem era a Mari Pimentel antes da política. Perfeito, obrigada pela introdução. Então, Mari Pimentel é uma empreendedora, eu sou formada em administração de empresas, tenho mestrado em finanças na URGS, tenho especialização na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, também em finanças. Trabalhei no mercado financeiro quando eu estava ainda estudando. Depois, quando eu me peguei o diploma, eu fui empreender. Então, eu tive a oportunidade de empreender diversas vezes na minha vida e foi aí que eu tive a minha base, aí, todo o meu sucesso profissional foi empreendendo. Passei também por empresas na iniciativa privada, empresas de capital aberto, mas eu digo que eu tenho uma veia empreendedora, eu venho de berço empreendedor, então eu sou uma entusiasta do empreendedorismo e hoje, agora, eu sou uma vereadora, então foi daí que veio Mari Pimentel. Vereadora, o que fez uma jovem empresária bem-sucedida, com uma grande experiência no mercado financeiro, entrar para a política? E o que foi o principal motivador dessa decisão e por que o Partido Novo? Por que essa construção nesse campo político? Perfeito. Então, daí agora vem a Mari mãe. Tem a Mari, que é mãe de 2 filhos pequenos, o Luíde e a Lara. O Luíde tem 4 anos e a Lara tem 2 anos. E tem alguma coisa que acontece com a maternidade que a gente começa a refletir sobre algumas questões da vida, sobre o futuro que nós queremos deixar para os nossos filhos. Algumas vezes a vida do empreendedor, ela é muito perseguir seus objetivos de resultados. E quando tu vira mãe, algum outro cenário se abre diante dos teus olhos, né? E foi aí que veio a minha inquietação sobre que cidade eu estava deixando para os meus filhos, que cidade eu gostaria que meus filhos crescessem, uma vez que eu cresci em Porto Alegre, eu venho aqui de Porto Alegre do berço, então eu gosto muito da cidade, eu já viajei, eu tive a oportunidade de fazer high school, que é ensino médio na Nova Zelândia, mas Porto Alegre é minha casa, então eu comecei a me indagar sobre que cidade eu estava deixando para os meus filhos, e foi aí que veio essa inquietação. Então, o Partido Novo, ele se demonstrou o partido mais acertado na minha escolha, uma vez que é o partido que tinha os mesmos valores que eu tinha, prezava pelas as mesmas posições políticas, prezava sobre a liberdade. Eu sou uma mãe de filhos pequenos e eu construo muito eles como crianças com autonomia, como liberdade, e aprender a tomar suas decisões com responsabilidade. Então, nesse sentido que eu não via outra decisão sem ser pelo Partido Novo, e então o meu movimento político se deu muito mais essa questão da maternidade e tentar colocar a mão na massa, que nem eu faço no empreendedorismo, agora na política de Porto Alegre. E houve um fato específico, assim, que lhe levou ao Novo? Um convite, uma participação em alguma reunião, em algum evento? Perfeito. Então, eu sempre participei de entidades empresariais, e uma das entidades é o Ciclo Empreendedor. Aqui em Porto Alegre, quem estiver nos ouvindo, for empreendedor, aconselho muito. Para empreendedores normalmente uma jornada muito individual, muito difícil. Então, eu participava desse grupo de jovens empresários, e nele também havia presente o vereador do Partido Novo, Felipe Camozzato, que tinha sido eleito em 2016.
naquela época o Luigi, meu primeiro filho, estava nascendo, eu nem acompanhei de perto, né, a eleição dele, mas eu vinha encontrar ele novamente num almoço de negócios, fornecido por um banco de investimentos que estava trazendo um cenário da economia brasileira, e eu falei, Felipe, como é que eu posso começar a ajudar a melhorar a cidade? Eu já vejo que tu está fazendo esse movimento. E eu imaginei que ele ia me chamar para ser voluntária, fazer algum trabalho pontual, daqui a pouco até, né, investir na campanha dele, eu não sei, não me passou pela cabeça estar entrando na política, mas naquele momento ele falou, Mari, melhor maneira de tu estar colaborando é se candidatando a vereadora também para estar do meu lado. E naquele momento eu falei, poxa, eu não entendo nada de política, nunca foi um campo que eu tive, me especializei, pesquisei, nunca era um campo que eu participava muito, eu sempre fui muito ligada aos números, e foi assim que começou. Eu nunca tinha pensado em ser política, não fazia parte da minha trajetória, não tem nenhum familiar ligado à política, foi até uma quebra de paradigmas dentro da família entrar na política. Então, foi o Felipe que fez esse convite e me passou essa primeira seleção de livros, e assim que eu conheci o Partido Novo. Mas, assim, eu vou dizer que a energia que eu busquei nessa campanha se deu muito das ruas. As pessoas querendo pessoas diferentes, buscando pessoas que nem elas, não mais aquela velha política, pessoas com motivações como elas, pessoas que vivem a cidade, que transitam na cidade. Então, eu vi que grande parte dessa motivação foi contaminando ao longo dessa jornada com a prof da escola, com a vizinha, com outras pessoas que foram participando desse sonho junto comigo, e daí se tornou um sonho muito maior, assim. E o Partido Novo está correspondendo a essa tua expectativa de novidade, renovação na política? Digamos, uma política de gente comum? Então, hoje eu acho que posso trazer uma questão do partido e outra questão que seria, eu acho que a Câmara de Vereadores, né? No dia a dia, a minha construção política é muito mais dentro do paço municipal e dentro da Câmara de Vereadores do que junto ao partido. O partido, ele divide o diretório, que é municipal, o diretório nacional e estadual, ou seja, as políticas do partido não são feitas pelos mandatários. Então, eu, como parlamentar, como vereadora, eu presto contas, a gente tem uma reunião uma vez por mês, a gente conversa, mas eu não tenho uma vida ativa na questão das decisões do partido, na questão, como é que nós vamos fazer um processo seletivo, se um dos membros se posicionou errado, alguma coisa assim. Então, isso é muito bem feito pelo partido, de dividir os mandatários e dividir os diretórios, né, essas atribuições. Então, essa construção está sendo bem positiva, uma vez que os mandatários são muito unidos, a gente conversa muito, e quando a gente precisa conversar com o diretório, como eu falei, a gente tende a ter uma reunião a cada 15 dias aqui no diretório de Porto Alegre. Isso é uma política de cada diretório no Brasil. Então, a gente conversa muito, eu, o Felipe Camozato, conversa com os deputados, quando a gente vai votar algumas pautas mais sensíveis, de vez em quando a gente precisa de uma força política. Hoje mesmo teve uma votação na Assembleia, que nós aqui, eu estava fazendo uma votação, uma força também, tarefa, junto com a minha rede social, para apoiar o deputado Fábio Osterman. Mas, então, tem esse apoio dos vereadores, deputados aqui do Rio Grande do Sul, e tem a parte que compete aí ao diretório, que daí a gente também tem bastante conversa, afinidade, mas é muito mais para passar uma atualização, é muito mais de construção juntos, e a política mesmo acaba ficando com os mandatários, nesse dia a dia, assim, do que vai ser votado, o que não vai ser votado, e como é que está sendo construído em cada um dos mandatos. Bem, entrando nesse assunto, eu já vou chamar o segundo bloco, que a gente pede um café um pouco mais forte, vamos de expresso, para saber justamente como se deu essa transição da Mari no mundo empresarial para a Mari Pimentel na política. Indo desse outro meio, que é o meio empresarial, o meio da iniciativa privada, qual a sua impressão da política dentro do parlamento municipal, né? Nesses primeiros meses de mandato, assim, a sua visão relativa à política partidária, à política, né, parlamentar, municipal, se alterou? Eu acho que se alterou porque eu comecei a ver que as forças, elas trabalham de maneira diferente na iniciativa privada. Na política, tu acaba vendo que a força principal é a pressão. Então, eles acabam a grande parte dos
vereadores, e até falo do executivo, da grande parte dos secretários, são movidos à pressão popular, à pressão em cima das pautas que são aí prioridade para grupos de interesse. Então, a mobilização popular tem muita força na grande maioria dos políticos. Algo que acaba não ocorrendo nas empresas. A gente tem muita questão de clientes trabalhando em cima disso. E, então, o que acontece? Aqui a gente tem, por exemplo, vamos pensar em educação. A gente pensa no cliente quando tu pensa numa escola privada. Como é que funciona o mindset da rede pública? É o ativismo dos professores. Então, a força é o ativismo dos professores, não é em cima do cliente. Como é que funciona um colégio privado? Ele vai pensar se os pais estão satisfeitos, se vão rematricular o seu aluno, se seu filho, se o filho está saindo lá satisfeito, como é que está a construção das crianças. Rede pública é diferente. E isso vai no tom de toda a política. Então, eu comecei a ver que não existe tanto essa questão de pensar numa construção só, e sim muito em responder a pressões. Então, eu acho que esse foi meu grande aprendizado e está sendo um grande aprendizado a fazer essas movimentações e até a trazer pessoas para pressionar junto pautas que eu considero prioritárias para a cidade. Então, não adianta tu ter uma boa ideia, como acontece muitas vezes na iniciativa privada. Tu precisa ter uma boa ideia que tenha tido pressão popular necessária para passar na Câmara de Vereadores, para que um secretário coloque em execução. Não é nada simplesmente porque vai melhorar os índices do IDEB da cidade. Se der voto, se der pressão, passa. Se não der pressão, não passa. É isso que se chama sensibilidade política, né? Que um político tem, ele já sabe o que o povo vai aceitar ou não aceitar e se movimenta em função disso, né? O que acontece? A gente tem uma minoria que é muito organizada e uma maioria que é silenciosa. Então, se a gente tivesse, ao contrário, forças da maioria sendo muito bem organizadas, daqui a pouco nós estaríamos num bem, porque a gente teria uma maioria convergindo. Vamos pensar, nós temos temos 3 mil professores no município e temos 50 mil alunos. Quem é que se mobiliza? Os 3 mil, não 50 mil pais. Entra em greve. Quem é que se mobiliza? Os 3 mil, não 50 mil. Então, a gente tem uma minoria que é muito ativa e uma maioria que é muito silenciosa. Porque nós precisamos trazer para essa maioria que, se eles não tomarem voz, se eles não participarem da construção política, eles vão acabar não tendo a política sendo voltada para eles, vai ser voltada para a minoria que é organizada. Então, acho que grande parte do meu trabalho agora, sendo uma pessoa de fora e estando na política, é traduzir esse politiquês, né, falando para essa maioria, que antes eu fazia parte, né, eu era mais uma dessa maioria e agora eu estou dentro do outro lado. Então, esse é meu objetivo, assim, também. Vereadora, e com essa sensibilidade que está sendo construída agora, construída não, está sendo colocada num outro ambiente. Essa sensibilidade é uma vocação que já dá para notar bem saliente no seu mandato. Eu gostaria de saber como uma empresária, né, uma outsider na política, pode construir novas situações para mudar essas realidades, tendo uma experiência no mundo empresarial que tem como o objeto principal o resultado, né, tentando trazer geração de novas riquezas, tanto para os colaboradores quanto para a sociedade e para os acionistas, para os proprietários, para os sócios das empresas. Como a senhora enxerga isso? Como enxerga no sentido de colaborar na construção de uma cidade melhor a partir da sua experiência e visão empresarial, que está tendo agora uma lapidação nesse meio político? Perfeito. Então, eu considero que a gente pode dar pequenos passos, e quando a gente vê, a gente sempre busca os salvadores da pátria, e acho isso um pouco errado, assim. A gente acaba... O que eu imagino que eu vou estar tentando construir são pequenos passos que são confortáveis, que a gente consiga transitar no parlamento, que são confortáveis, que a gente consiga transitar na política, e a partir desses pequenos passos a gente ir construindo algumas alternativas. Então, a gente, de vez em quando, imagina, e já tivemos experiências de políticos que ou passa tudo ou não passa nada, ou que faz uma coisa ou não faz nada, e compra algumas brigas muito grandes. Então, o que eu aprendi também no meio empresarial, até quando a gente
está no meio empresarial, a gente vê que grandes mudanças muito grandes, muito bruscas, acabam sendo muitas vezes prejudiciais para a empresa. E muitas vezes é melhor fazer movimentos que sejam mais contínuos e de maneira mais orquestrada, mas tu tem que saber onde tu quer chegar. Então, meu principal ponto é assim, onde eu quero chegar, quais são os resultados que eu quero entregar para a cidade. E a partir daí, ir mexendo nas engrenagens necessárias. Não pensar numa super reforma, mas pensar em algumas engrenagens que a gente pode ir conseguindo construir. Outro item muito importante, que a construção junto às pessoas. Eu sou uma pessoa que eu venho do varejo, então eu sempre estive junto ao público, vendo as situações tomarem muito rápidas decisões. Então, hoje eu busco estar muito na rua, falando com as pessoas, falando com os professores, falando com os pais, falando com os empreendedores, e acaba muitas vezes tu se fechando, até por os políticos já estarem preocupados com essas pressões que acontecem, eles acabam se fechando. Então, eu acho que quanto mais estiver na rua e construindo junto essa voz, de vez em quando, é antes feito do que perfeito. Então, acho que se eu puder dizer quem é a Mari é aquela que é antes feito do que perfeito. Eu sempre fiz as coisas, mas eu não deixo de fazer por não estar fazendo melhor. Eu gostaria muitas vezes de estar fazendo melhor, mas eu vou estar fazendo. E eu acho que isso Porto Alegre pode esperar de mim. Seria um pouco disso que eu deixaria de recado. Nessa área do empreendedorismo, o que a senhora tem feito? Perfeito. Então, agora, nós estamos apagando incêndio, né? É exatamente isso. Se tu for perguntar hoje, Porto Alegre, bandeira preta, nós conseguimos construir junto com o secretário da Fazenda. No dia que a gente viu que ia andar na bandeira preta, buscamos uma reunião, fomos analisar as finanças públicas, sabe que o Partido Novo tem muito esse compromisso de austeridade da cidade, e analisar como o fluxo de caixa da prefeitura poderia estar flexibilizando alguns impostos e algumas cobranças de taxa do empreendedor, porque os empreendedores agora estão de portas fechadas. Então, a gente conseguiu um pouco dessa construção. Foi lançada a questão de poucos dias atrás 10 medidas por parte do prefeito, que ele reconheceu que foram construções do Partido Novo, minha e do meu colega Felipe Camozato, junto ao executivo para tentar minimizar o dano do empreendedor. Então, a gente agora, estão dizendo assim, hoje chegando no que a Mari e o Felipe Camozato construindo junto com a Bancada do Novo no empreendedorismo, bandeira preta é isso. Tentamos construir agora, no cenário do empreendedorismo, uma maior flexibilização em empreender. A gente tem uma série de regras, burocracias. Vamos lá, eu tenho uma barbearia. Eu estava há 8 meses tentando uma consulta para tirar uma dúvida do meu alvará, que eu não tinha alvará definitivo. Então, como eu vivo na pele isso, eu consigo dizer para o executivo onde estão os gargalos. Uma vez que eu sou empreendedora também, eu pago os impostos, eu fecho, eu abro, eu contrato, eu demito, eu vivo na pele todos os dramas, eu pago IPTU, eu parcelo IPTU. Então, a gente tem uma série de dramas do empreendedor que acabam sendo muito oriundas da burocracia, do excesso, né, do poder executivo de estar fiscalizando. Isso é uma grande construção do Partido Novo, é tentar diminuir essas burocracias e melhorar esse ambiente pró-empreendedorismo dentro da cidade. No primeiro café que a gente fez aqui com a Ieda, ela até fez algumas críticas quanto à lógica do banco de talentos, também questionada se pesa mais para uma decisão o político ou o técnico. Ela foi enfática em afirmar que o lado político pesa mais, né? Que as decisões, as escolhas técnicas são também políticas, mas a gente vê que o Novo tem tentado inovar com a questão do processo seletivo e de compartilhar assessoria, né, na bancada. Como é que tu enxerga isso? Já sentiu algum conflito em relação a isso? Eu sou uma pessoa que tem uma visão totalmente oposta nesse sentido. Eu sou totalmente voltada para fechar posições com base em questões técnicas. Hoje eu cobro questões técnicas na minha equipe, eles têm uma entrega de resultados e até eu busco isso quando eu vou conversar com os executivos hoje que estão na prefeitura. Eu tenho ali a minha agenda e eu busco que eles entreguem, independente se eles foram colocados lá por partido ou não. Então, eu vejo que a política deveria ter um tom muito mais técnico, muito mais de entregas. E isso vai desde a construção da tua equipe dentro do legislativo, como também de como deveria ser montado um governo. Que o que acontece é que a gente vem de uma política que é feita com bases de somas de votos.
Então, um governador, como era a governadora Ieda, ela acumula legendas dentro de uma coligação e depois ela tem que acomodar isso dentro de um cenário político de, teoricamente, acomodar os orçamentos de cada legenda. Então, vamos lá, uma secretaria vai para o PP, outra secretaria vai para o MDB, outra secretaria... E não é por competência, mas isso foi a maneira que se tomou o poder. A grande questão é que quando a gente conseguir quebrar essa maneira de chegar no poder, não precisar mais ser pela construção de somatório desses votos, daqui a pouco a gente consegue também estar com decisões técnicas compondo os quadros. Hoje acaba sendo existe esse conflito. Esse aqui é o grande problema, que eu vejo que acaba a velha política sempre caindo na mesma situação. Então, acho que é um pouco disso que eu diria. Por exemplo, eu fiz a minha campanha, eu captei para minha campanha, eu paguei todo mundo na minha campanha. Da minha campanha ficou uma pessoa, que é a secretária. Não é não é o cargo mais alto nem nada. Não, o resto tudo foi processo seletivo. Então, eu não tive ninguém que ficou me devendo favores porque eu quitei aquilo ali no momento. Eu comprei um trabalho, que era um trabalho da campanha da Mari Pimentel, eu quitei esse trabalho, encerrou a relação. Quem agora que teria esse perfil para atender as minhas demandas no legislativo tem outro perfil do que pessoas de campanha. E daí eu fiz um processo seletivo. Então, tu tentar ver pessoas com perfis diferentes, a mesma pessoa muitas vezes não comporta o mesmo perfil. Então, é esse que é o grande, eu acho que é um dos grandes erros ao tentar acomodar as melancias na velha política. No terceiro bloco, a gente vai de meio a meio. Eu vou pedir um café latte, aquele café 50% leite, 50% café, para a gente falar sobre participação das mulheres na política. A gente vê aí que a atual legislatura da Câmara Municipal tem a maior participação feminina até agora, né? São 11 vereadoras eleitas de diferentes partidos, diferentes ideologias. Como é que tu enxergas, então, essa questão das mulheres na política? Se tu acredita que a participação feminina tem que ser, sim, uma pauta defendida também pelas vereadoras eleitas? Eu acho muito positivo, eu considero essa visão, principalmente a gente entra com o parlamento, que diferente da majoritária, ela deve trazer um retrato de toda a cidade. O prefeito ele foi eleito pela maioria, mas a Câmara de Vereadores é um retrato de toda a cidade, ela tem que ser muito mais pulverizada. E nós temos que trazer essas diferentes visões. Então, acho importantíssimo ter mulheres. Vamos lá, eu sou a única mãe de criança pequena dentro da Câmara de Vereadores. E tu precisa ter algumas vivências e empatias que acaba te colocando com mais propriedade para alguns temas. E por isso que nós temos uma Câmara de Vereadores que cada um tem a sua especialidade em algum tema. Eu acabo não falando de alguns outros temas, falo uns temas que eu tenho mais afinidade. Então, eu considero importante essa presença feminina, que nós, mulheres, temos vivências e temos experiências diferentes dos homens, e eu acredito muito nessa construção. Mas o que eu não acredito é numa construção de só votar em mulher por ser mulher, e não validar a capacidade ou construção dessa mulher ao longo da sua jornada. Então, isso que eu considero de maneira errada, muitas vezes, que é uma narrativa, muitas vezes, trazida pela esquerda, o que eu não considero tão positivo, porque eu considero que nós, mulheres, temos capacidade igual de estar construindo carreiras, estar construindo a nossa formação. Nós até temos, muitas vezes, na média, uma formação maior que os homens, se a gente for ver as mulheres com ensino superior. Então, nós estamos preparados para estar lá. Daqui a pouco é só aquele empurrão de se sentir à vontade de estar num espaço que não estávamos. Então, eu considero que nós, mulheres, temos total competência, mas precisamos votar em mulheres competentes. Eu acho ótimo. Eu construo muito com outras mulheres dentro da Câmara de Vereadores e acabamos tendo afinidade por alguns temas. E por isso que eu acho bem importante a gente ter essa maior participação. Mas também não pode ser visto como algo que só eleger uma mulher sem estar vendo a sua trajetória, essa construção profissional, acaba também, muitas vezes, a gente se frustrando, como se frustraria com um homem, vai se frustrar com uma mulher também. Então, vereadora, a representatividade, ela não é tão importante em relação ao resultado? Ou seja, é mais importante o agente político, independente do sexo, independente do gênero, entregar resultados do que propriamente representar um gênero na Câmara de Vereadores, por exemplo? Claro, com certeza, porque grande parte do papel do político é conseguir ter empatia diante das situações e conseguir olhar os problemas diante das situações com outros olhos. E isso
a gente não precisa de ter um gênero ou de estar vivendo aquela situação. A gente precisa conseguir ver aquela situação como se a gente estivesse naquele papel. Então, eu acho que a gente, tendo bons parlamentares que consigam ver com os outros olhos, não só os seus, uma situação problemática, é muito mais eficiente do que colocar uma pessoa sem preparo só porque ela viveu aquela narrativa. Então, eu tenho certeza que é nesse sentido que a gente deve construir um bom parlamentar que consiga enxergar os problemas além dos seus com os outros olhos e consiga trazer isso para reflexos nas políticas públicas. Se fala muito também da questão da importância da representatividade, porque as mulheres, apesar de, às vezes, já terem informação e tudo mais, tem ainda um receio, né, de participar desses espaços de poder que são mais masculinos, né? Como é que tu vê isso, assim? Não teria esse peso também, a importância de vermos mais mulheres nesses espaços para incentivar outras mulheres? Eu acho importantíssimo, eu tenho certeza que a partir da minha trajetória, eu espero que outras mulheres venham. Realmente, minha grande inspiração na política é trazer um movimento que outras pessoas venham, independente de ser mulheres ou não, mas que outras pessoas venham também. Mas o que acontece na prática é que se tu coloca mulheres lá que não criam tu não gera uma empatia que poderia ser tu não vai nunca se lançar, independente de estar no gênero. É muito mais fácil tu ter um Felipe Camozato que inspire uma mulher, que um homem que veio de fora da política, que daqui a pouco uma mulher que nasceu na política, como não sei, vamos pensar, a Brizola. Ela já tem um sobrenome político, tu vai se espelhar muito mais numa trajetória de uma pessoa que veio de fora da política, e isso equivale a grande parte das mulheres, do que tu pegar uma mulher que já nasceu num berço político. Então, por isso que eu digo que acaba o gênero ajudando, mas a gente não pode ver só o gênero, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, grande parte das mulheres que hoje estão também, vieram já desde grêmios estudantis. Então, eu, Mari, não seria uma agente política, uma vez que eu não fui ativista política na minha escola. Na minha escola eu estava preocupada em fazer outras coisas, depois eu fui empreender. Na faculdade eu passei longe de grêmio estudantil. Então, eu preciso criar referências, independente do sexo. Então, é importante tu ter, mas é importante tu ter vários players nesse sentido. Então, mais que ter mulher, é tu ter pessoas que são pessoas normais, que compõem aquela maioria, e não a minoria que acaba tomando esse espaço normalmente de fala. Qual a sua dica, assim, o que é mais importante, ter a vocação, ter a vontade ou ter a formação técnica, o preparo na política para ingressar na política? Qual é um caminho para estimular essas mulheres, independente de quem estimula, seja você que é mulher ou algum homem? A gente tem trabalhado muito na alta política, no Instituto Alta Política, com eventos, enfim, com mulheres, e a gente vê muitas mulheres se organizando, procurando um caminho, né? Seja no empreendedorismo, seja na política. O que você diria que é mais importante, assim, para quem está estreando? Perfeito. Então, eu considero muito importante a força de vontade, a energia para fazer acontecer. Isso é algo que eu considero muito importante para qualquer conquista, sendo homem, seja mulher, é tu traçar um plano, traçar um horizonte, ter força de vontade para perseguir, saber que haverão altos e baixos. Eu não acredito nessa questão de vocação. Há pouco tempo atrás, eu também, a falar em público, para mim, era algo muito difícil. E se tornou algo que está sendo mais rotineiro. Eu falei uma vez até agora, lá em cima, na Câmara. Então, não vou dizer que eu sou uma pessoa que tem vocação. Então, há pouco tempo atrás, as planilhas eram muito mais fáceis para mim lidar do que lidar com as pessoas. Então, mas eu coloquei na minha cabeça que eu estaria trazendo um resultado muito melhor para a minha construção, para a cidade, que eu considero que eu quero construir a vida dos meus filhos, se eu estivesse hoje na política, do que estar só por trás das minhas planilhas. Então, é traçar o seu objetivo, ter um propósito. E eu acho que essa é a grande questão. Todo mundo só levanta da cama de manhã e levanta, cai, levanta, tendo um propósito. Então, eu tinha um propósito que era genuíno. E para isso, eu abri mão de diversas maneiras de dar banho nos meus filhos, de botar eles para dormir, de acordar com eles de manhã. Eu ia panfletar às 6h30 da manhã, voltava para dar café da manhã para meus filhos, levar meu filho na escola, daí voltava para panfletar, porque eu não tinha padrinho político, eu não tinha uma rede social muito ativa. Então, a minha campanha foi nas Sinaleiras de Porto Alegre, entregando panfletinho, falando com um monte de gente.
Então, eu abri muita mão de momentos, assim, mas eu sabia que era por algo maior. Então, eu diria para todas as mulheres, para as pessoas que a gente está falando aqui, tenham um propósito, independente se for empreendedorismo, se é política, e a partir desse propósito, eu tenho certeza que vai traçar um plano, vão ter altos e baixos, mas com certeza tu vai conseguir chegar muito mais próximo do teu objetivo se tu tiver esse propósito, do que tu ficar imaginando que é só por uma vocação que um tem e o outro não tem. E daí, a partir daí, eu acho que tu constrói a tua jornada. Chegamos no momento do café pingado, que é aquele momento mais descontraído, um bate e volta, que a gente fala uma frase e o nosso convidado responde com outra. Uma mulher na política, a Margaret Thatcher, uma grande empreendedora. Eu gosto da Trajano. Não faz verão. Eu tô comprando. Dica de livro, Arriscando a Própria Pele. A pauta da cidade. Eu gosto muito até de aprender agora com aqueles Suits, que é um de advogados. Isso eu tenho aprendido sobre a questão de negociação. Fascina. Um café bem quente. Gostaram dessa conversa? Deixa um comentário aqui pra gente e deixa também o teu like nesse vídeo. E não te esquece de te inscrever no canal, assim tu não perde nenhum dos próximos vídeos.